Vou te convidar nessa manhã a abrir comigo a sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Abra e deixa aberto, ao longo da mensagem nós voltaremos ao texto várias vezes. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Todos acharam, amém? A partir do versículo 1, acompanhem comigo, diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Senhor, nessa manhã nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, em oração, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós, ó Pai. Senhor, a Tua palavra é aquela que organiza todo o caos na criação e nas criaturas, Senhor. A Tua palavra é que dá forma àquilo que não tem forma, Senhor. A Tua palavra é que gera vida em terrenos áridos, onde não há vida, não há qualquer manifestação, Senhor. Por isso, nessa manhã, pedimos encarecidamente que essa palavra bendita, poderosa, gloriosa, que possa gerar vida, que possa gerar organização em nossa vida, que possa dar forma, sentido e preencher todo o vazio que possa se encontrar em nosso coração, ó Deus. Que
Que nessa manhã a Tua palavra nos vivifique, nos transforme, nos alcance, nos console e nos torne, Pai amado, mais sensíveis a quem Tu és, aquilo que Tu estás fazendo no mundo, ó Pai. Nós pedimos por isso, no nome bendito do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Qual foi o maior e o mais importante evento que você já participou na sua vida? Talvez você se lembre aí, se você já é casado, o dia do seu casamento. Talvez se lembre do quanto você ficou nervoso na véspera, né? Do quanto você ficou extremamente ansioso e pensando se tudo daria certo e como seria. Talvez tenha sido a chegada de um filho, ou talvez tenha sido algum encontro que você teve, um show musical, enfim, um evento que na véspera desse evento te marcou de uma maneira muito, com uma ansiedade, uma expectativa muito grande. Para aqueles que ainda estão se preparando para casar, né, Camille, Cenoura e alguns outros aqui, né, o tempo que antecede esse casamento geralmente é um tempo, você viu que eu estou apressando eles, né? Eu estou falando a minha parte aqui, né? O tempo que antecede o momento do evento, o dia, as horas que antecedem os dias, são momentos que são marcados por uma expectativa muito grande, um desejo muito grande, uma ansiedade, um nervosismo muito grande. A mensagem de hoje, a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, é para aqueles que talvez estão achando que a resposta de Deus é demorada. Aqueles que estão achando que a resposta de Deus em sua vida está se prolongando demais, que Deus talvez tenha se esquecido da sua situação, Deus tenha se esquecido de você, dos seus problemas. A mensagem de hoje é para aqueles que talvez acham que as coisas, em vez de melhorarem ao longo da vida cristã, estão piorando, parece que não está havendo nenhuma evolução na vida, não está havendo melhora, não está havendo crescimento. Mas o que eu quero dizer para os irmãos nessa manhã, e aquilo é isso que nós vamos meditar hoje, é que a palavra de Deus diz que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Deus tem o melhor para as nossas vidas e eu posso dizer pela palavra de Deus que talvez se você perder um emprego, Deus tem o melhor para você. Se você talvez estava num relacionamento que se rompeu, que não deu certo, eu posso dizer que pela palavra de Deus, Deus tem o melhor para você. Eu posso dizer pela palavra de Deus que se houve alguma perda em sua vida, que você convive com ela e te angustia, Deus tem o melhor para você. O tema da mensagem dessa manhã é vivendo entre o já e o ainda não. Diga comigo, vivendo entre o já e o ainda não. A história do mundo é marcada por 4 grandes eventos. O primeiro grande evento é a criação. Deus criou todas as coisas. O segundo grande evento que marca a história do mundo é a queda, que houve lá no Jardim do Éden. O terceiro grande evento da história do mundo é a redenção, aquilo que Cristo fez. E o quarto grande evento da história do mundo é a consumação. Ela ainda não aconteceu, ela vai acontecer. Nesse texto que nós acabamos de ler aqui, 1 Coríntios capítulo 15, todo o capítulo, na verdade, está tratando, o apóstolo Paulo vai mostrar que os cristãos, de maneira específica, dessa época para cá, vivem entre 2 grandes eventos. 2 grandes eventos. E o fato dos cristãos viverem entre esses 2 grandes eventos gera alguns impactos, algumas implicações nas suas vidas. O primeiro grande evento que os cristãos vivem é um evento que já aconteceu. O primeiro evento é a ressurreição de Jesus Cristo. Ela já aconteceu. O versículo 1 até o 11,
o apóstolo Paulo vai dizer que: irmãos, venho vos lembrar por meio do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, o qual ainda perseverais, porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como vou lá preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebido. Ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo vai dizer que no tempo do Novo Testamento, no Antigo Testamento, fala do primeiro evento, que é a criação, depois mostra o segundo evento, que é a queda, e prepara o terceiro evento, que é a vinda de Jesus, a redenção. Então o Novo Testamento abre com isso, com esse evento, o terceiro evento, a redenção em Jesus Cristo. E nós agora estamos vivendo nesse período entre a redenção e a consumação. E o apóstolo Paulo vai dizer então que o primeiro evento, um grande evento que os cristãos estão pautados, é a ressurreição de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo teve que morrer e ressuscitar? A Bíblia diz que o texto que nós lemos, por causa dos nossos pecados. Quando nós pecamos no Éden, houve uma separação, houve uma quebra de relacionamento com Deus. Nós nos afastamos e viramos as costas para Deus. Então, por causa disso, foi necessário que Deus enviasse o seu Filho para morrer como pagamento pelos nossos pecados. Mas se Jesus Cristo apenas morresse, não ressuscitasse, isso nada significaria. Isso antes diria que nós continuamos os nossos pecados. Mas o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado é a prova de que Deus recebeu e aceitou a oferta de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A ressurreição de Jesus Cristo não é apenas uma ideia, é um fato histórico. Aconteceu de fato no lugar com data e hora marcada. O apóstolo Paulo vai dizer que as Escrituras testemunhavam a respeito disso. E não apenas isso, testemunhas oculares viram e presenciaram, viram Jesus Cristo ressurreto em carne e osso. Tocaram nele. A ressurreição de Jesus Cristo não é apenas uma ideia qualquer, é um fato histórico. Por que é importante nós dizermos que a ressurreição de Jesus Cristo é um fato histórico? Porque a queda de fato aconteceu na história. E nossos pecados de fato acontecem e aconteceram ao longo da história. Por isso que Jesus Cristo de fato teve que morrer na história. A ressurreição de Jesus Cristo já aconteceu. Ele morreu e ressuscitou, isso já está feito. Esse é o primeiro evento onde nós estamos vivendo agora na época no Novo Testamento. Mas o segundo evento que nós vivemos agora na era do Novo Testamento é a ressurreição futura. A ressurreição de Jesus Cristo já aconteceu, mas há uma ressurreição futura. Essa ainda não aconteceu. O versículo 20 em diante, o apóstolo Paulo vai trabalhar essa questão da ressurreição futura. Veja comigo a partir do versículo 20, o apóstolo Paulo diz: mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que Cristo ressuscitou, mas não apenas Cristo ressuscitou, há uma ressurreição futura que também acontecerá. Os cristãos, os crentes, também ressuscitarão um dia de maneira literal. Aqueles que estiverem vivos, o texto na continuação vai dizer, seus corpos serão transformados literalmente. Mas aqueles que já tiverem morrido, eles serão ressuscitados, recebendo um corpo completamente glorioso. Apenas por uma questão didática aqui, eu vou falar primeiro dos versículos 20 em diante, depois eu vou fazer um recuo, mas os irmãos já vão entender ao longo da mensagem. Há uma ressurreição prometida aos cristãos. Como cristãos, nós cremos que existe uma terra prometida para nós.
Como cristãos, nós entendemos que um dia nós receberemos a nossa herança que foi prometida por Deus. Como cristãos, portanto, nós precisamos lembrar que a nossa terra prometida, essa terra que na linguagem bíblica que foi dita aos israelitas, é uma terra que mana leite e mel, onde nós comeremos o melhor. Essa terra, portanto, entretanto, não é aqui e agora. Nós ressuscitaremos, nós herdaremos uma terra prometida, mas essa terra não é aqui e agora. Essa terra prometida é na ressurreição futura. Essa terra prometida por Deus ainda não chegou. Ela ainda há de se manifestar, onde nós herdaremos, seremos herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala em Romanos 8, 11 e 18. É na ressurreição futura, portanto, ainda não aconteceu. Eu comecei o sermão dizendo que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Eu comecei o sermão dizendo que se você perdeu o emprego, saiba que Deus tem o melhor para você. Eu comecei dizendo que se você teve um relacionamento que talvez não deu certo, saiba que Deus tem o melhor para você. Se você teve uma perda na sua vida, saiba que Deus tem algo melhor para você. Porém, é importante dizer que esse melhor não é agora. Esse melhor é na ressurreição futura. Esse melhor de Deus que Ele tem para nós não é agora, já. É ainda não. Há de se manifestar na ressurreição futura. Esse melhor de Deus para nós, que há de se manifestar, é o próprio Deus. O melhor de Deus para nós na vida futura é o próprio Deus, porque o que há de melhor do que o próprio Deus? O que existe de mais glorioso e mais precioso do que o próprio Deus, se Ele é a fonte de toda a bênção? Não há riqueza mais excelente que nós possamos apontar do que o próprio Deus. Afinal, nós cantamos e nós cremos nisso. Nós cantamos, por exemplo, eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior para mim. Nós cantamos isso. E, de fato, cristãos verdadeiros, genuínos, eles desejam mais a Deus do que as suas bênçãos. Cristãos verdadeiros amam mais a Deus do que os presentes que Deus pode dar. Nós temos o melhor de Deus, em certo sentido, porque Jesus Cristo já veio e resolveu o nosso maior problema, que era o pecado que nos afastava de Deus, e agora nós temos comunhão com Deus. Mas nós ainda não temos o melhor de Deus, no sentido de que nós ainda não vivemos a plenitude dessa comunhão com Deus, mas que um dia, na ressurreição, nós a viveremos. Nós estaremos com Ele. Essa ressurreição futura trará alguns resultados. Primeiro resultado, vivificação, versículo 22 e 23 diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Receberemos vida nova, receberemos muita vida que, comparado a essa vida que nós conhecemos agora, é algo completamente inimaginável. Nós seremos vivificados, a vida em abundância que Deus nos prometeu em João 10:10, finalmente nós a experimentaremos. A ressurreição futura trará ainda outros resultados, segundo que nós podemos mencionar. A vitória de Cristo sobre os seus inimigos, versículo 24 até o versículo 28, vai dizer: e então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai,
quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. O primeiro inimigo a ser destruído na ressurreição futura é Satanás. Finalmente Deus, o Filho de Deus, esmagará a cabeça da serpente para ela nunca mais se levantar. Finalmente Jesus Cristo cumprirá a promessa de Gênesis de esmagar, aniquilar completamente, destruir Satanás, o inimigo das nossas almas. O segundo inimigo a ser destruído, a ser vencido na ressurreição futura é o pecado. Versículo 42 ao 49 vai dizer: pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder, semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, mas são também os demais homens terrenos, como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. A ressurreição trará a vitória de Cristo sobre o pecado. Nós não pecaremos nunca mais, irmãos. Nunca mais teremos de responder positivamente às tentações. Toda aquela ira, irritabilidade, não haverá chatos no céu. Sabe que existe chatice no mundo por causa do pecado, né? Não haverá, queridos. Não haverá mais ansiedades, ressentimentos, mágoas. Todos os pecados com que nós lutamos agora serão completamente vencidos. Absolutamente, não sobrará qualquer vesquício de pecado, seremos puros plenamente. Cristo vencerá o pecado. A perspectiva da ressurreição futura nos ajuda a lidar com as limitações da nossa santificação nesse momento. Nós olhamos para a nossa vida, vemos a palavra de Deus nos chamando, nos exortando a vivermos vidas santas, mas nós vemos em nossa vida tanta limitação. Nós vemos em nossa vida muitas vezes aquilo que nós queremos fazer, não conseguimos fazer, aquilo que nós não queremos, nós fazemos. Mas a promessa e a garantia é que a ressurreição futura resolverá esse problema. Nós venceremos completamente a nossa luta contra o pecado. O terceiro inimigo a ser vencido na ressurreição futura é a morte. Versículo 26 e também o 54 diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. Versículo 54 vai dizer: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Tem um livro chamado A Morte da Morte na Morte de Cristo, de um puritano chamado John Owen. Como diria o meu professor Jonas Madureira, você não pode passar dessa vida para outra sem ler esse livro. Você precisa ler esse livro. Quando Jesus morreu na cruz, ele venceu a morte, porque ele ressuscitou. Mas nós ainda vemos a morte, não vemos, irmãos? Nós ainda vemos a morte. De tempo em tempo nós vemos pessoas assoladas por esse inimigo. Ainda esses dias nós recebemos a notícia de que o irmão da Valéria partiu. Tempos atrás, o pastor perdeu seu pai. A morte ainda nos assola.
A morte ainda mostra suas faces amargas e cruéis em nossa vida. Nós continuamos vendo ela. Mas o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, que na ressurreição futura, a morte será enterrada. Ela finalmente será sepultada para nunca mais ser vista. Na ressurreição futura, ela nunca mais nos vencerá, ela não levará mais ninguém para si. Na ressurreição futura, ela não ameaçará mais ninguém com seus capangas de câncer, AVC, infarto. Ela não ameaçará mais ninguém, porque ela será enterrada e sepultada de uma vez por todas. Na ressurreição futura, Cristo vencerá Satanás, o pecado e a morte. E nós então seremos totalmente transformados. Versículos 50 ao 53. Diz que: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós seremos transformados. Essa transformação que nós tanto desejamos e tanto almejamos, finalmente nós a teremos. Finalmente nós alcançaremos. E essa verdade nos ajuda a termos paciência agora, enquanto estamos no já. Enquanto estamos no já, que lidamos com enfermidades, com limitações físicas, emocionais, espirituais, saber que seremos completamente transformados nos ajuda a termos paciência. Mesmo quando não recebemos a cura para esse espinho na carne contra o qual nós lutamos durante tanto tempo na vida, e nós temos sido abatidos por causa desse espinho, finalmente nós seremos transformados. Enquanto isso, nós podemos aprender a ter paciência até esse dia chegar. O segundo grande evento, o primeiro grande evento é a ressurreição de Cristo, que já aconteceu. O segundo grande evento é a ressurreição futura, que ainda não aconteceu. E como nós vivemos entre esse já e ainda não? Como nós vivemos enquanto isso não acontece? Como nós vivemos enquanto a redenção já foi realizada por Cristo na cruz, mas a consumação, onde todas as coisas são aperfeiçoadas, ainda não aconteceu? O que nós fazemos, como nós vivemos nesse hiato, nesse parênteses, nesse meio de campo, como nós vivemos nesse entre o já e o ainda não? Essa é a nossa terceira parte. Os crentes de Corinto, eles, por alguma influência, eles estavam negando a ressurreição. Por isso o apóstolo Paulo escreveu esse trecho. Eles estavam sendo influenciados possivelmente pelos filósofos gregos, que os epicureus, por exemplo, acreditavam que negavam qualquer possibilidade de vida depois da morte. Achavam que não há qualquer possibilidade, ressurreição não existe. Os platônicos, seguidores de Platão, acreditavam que também não há ressurreição do corpo, porque eles entendiam que a matéria é má, a matéria, o corpo é ruim. Na verdade, o corpo aprisiona a alma. A verdadeira salvação e libertação é quando a alma é libertada do corpo. É isso que ensina o mito da caverna, por exemplo. Por isso que os filósofos platonistas diziam que Jesus não era 100% homem. Diziam, como pode ele ser Deus perfeito e ter corpo humano se a matéria é ruim? Eles negavam a humanidade de Jesus Cristo. Os judeus, por sua vez, entre eles acreditavam, alguns, como os fariseus, de modo geral, acreditavam na ressurreição.
Mas havia uma linha entre o movimento entre os fariseus chamados de saduceus. Eles não criam na ressurreição. Eles achavam que a ressurreição não é uma possibilidade, ela nunca vai acontecer. Eles achavam até que, por isso que Jesus tinha que reinar aqui na terra, eles faziam reservas financeiras, eles preparavam uma espécie de cofre, uma espécie de quantia, uma poupança, para que quando Jesus viesse, ele tivesse uma grana para começar o reinado dele. Eles juntavam dinheiro como poupança para ajudar Cristo depois a governar. Tinha outro movimento entre os judeus que eram os zelotes. Os zelotes, como o próprio nome diz, eram pessoas entregues ao zelo pela lei e pelo reino de Deus. Eles queriam estabelecer o reino de Deus à força, pela violência, pela arma, pelo poder militar. Eles então pegavam em armas, eles achavam que trariam o reino de Deus pela força bélica. Esses eram os zelotes. De modo que a maioria, tanto os gregos quanto os judeus, achavam que o reinado de Jesus tinha a ver de alguma maneira com um reinado aqui na terra. E se nós vermos a história dos discípulos, nós vamos perceber isso, que eles constantemente eram dominados pela ideia de que Cristo deveria reinar aqui na terra. Quando Jesus, por exemplo, falou para os discípulos que ele deveria sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, Pedro começa a repreender Jesus: mestre, não diga uma coisa dessa. Como que pode ser isso? Não, tenha compaixão de ti mesmo. Pedro não estava entendendo que havia uma ressurreição futura. Jesus falou: eu vou ressuscitar, mas ele não entendia isso, porque ele achava que o reino tinha que ser terreno, deveria acontecer naquele momento. Os pais de Jesus, terrenos, Maria e José, não entenderam que o reino de Jesus não tinha a ver com o reino terrestre. As mulheres que acompanhavam Jesus quando Jesus estava sendo levado ao Calvário, elas não entenderam que o reino de Jesus não era terrestre, que havia uma ressurreição futura. Por isso que elas estavam chorando e se lamentando ao longo do caminho, e Jesus fala para elas: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, antes chorai por vós mesmas e por vossos filhos, em Lucas 23, 28. Ele ressuscitaria, por isso não fazia sentido elas se lamentarem e chorarem, porque ele ressuscitaria daqui a 3 dias, no terceiro dia. Ele se levantaria dentre os mortos, mas eles não entendiam isso. Herodes achava que a missão de Jesus era terrena. Depois que Jesus ressuscita, os discípulos ainda não entendem. Em Atos 1:6 eles dizem para Jesus: Senhor, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus estava falando que ele enviaria o poder do Espírito. Ele falou: é nessa hora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel, a gente vai voltar a reinar novamente. Eles não entendem o propósito, a realidade do reino futuro de Deus. A esperança deles é que Israel volte a ser como nos dias de Davi, a reinar sobre todas as nações e a dominar sobre tudo. Essa é a esperança deles. Eles não entenderam que o reino de Deus tinha a ver com algo que ainda não tinha acontecido, mas que revelaria-se no futuro. Era um reino espiritual. E muitas vezes nós, como cristãos, podemos nos esquecer facilmente disso. Facilmente podemos nos esquecer que o reino de Deus se manifestará plenamente, mas ainda não aconteceu. Podemos esquecer que o reino de Deus virá com todo o seu poder, mas na segunda ressurreição. E nós então podemos passar a reivindicar diante de Deus a bênção que é para o futuro, para este momento da vida. Nós podemos então começar a reivindicar diante de Deus uma vida apenas cheia de leite e mel, isenta de lutas e sofrimentos, sendo que essa é a realidade do reino futuro, ainda não é a realidade do já. E nós então perdemos a perspectiva da ressurreição futura. A ressurreição é fundamental, nós nos apegarmos a esse ensino, a essa doutrina da ressurreição futura, porque o apóstolo Paulo vai dizer que ela é a base da nossa pregação no versículo 14.
Ele vai dizer que a ressurreição futura é a base da nossa fé, no versículo 14 e 17. Ele vai dizer que a ressurreição futura é a base do perdão de Deus, versículo 17 e 18. Vai dizer que a ressurreição futura é a base da nossa esperança, no versículo 19, porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Ressurreição futura. E porque é uma vida a ser vivida, há uma ressurreição que vai se manifestar no futuro, nós vivemos o já, entre o já e o ainda não, uma vida santa. Veja comigo o versículo 32. Diz: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Aqueles que não creem numa ressurreição futura, eles têm todos os motivos para viver uma vida completamente dissoluta. Tem todos os motivos para se entregarem a todos os prazeres que seus corações desejarem. Porque não há uma esperança futura. O que é aqui e agora. A vida é aproveitar esse momento, curtir o aqui e o agora. Mas nós não somos assim, irmãos. Nós cremos numa ressurreição futura. E por isso nós vivemos uma vida agora santa e piedosa diante de Deus. Porque a vida não é apenas o aqui e o agora. Há uma vida que continuará a se manifestar. Por causa da ressurreição futura, nós podemos viver uma vida de renúncia e sacrifício em nome de Cristo. Versículo 30 e 32. O apóstolo Paulo diz: e por que também nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmão, pela glória que vos tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. O apóstolo Paulo declara que ele se expõe a perigos, ele se expõe a passar por situações difíceis, porque ele não precisa reter nada. Conta-se uma história de um missionário chamado Jim Elliot. Se você não leu a história de Jim Elliot, procure na internet depois e leia essa história. Ele se formou, ele era um menino brilhante. Ele era tão brilhante que ele foi convidado para fazer um discurso, se eu não me engano, se não me falha a memória, na morte de um dos presidentes dos Estados Unidos. Eu não me lembro agora que presidente foi esse. Ele foi convidado para fazer o discurso no funeral dele. Jim Elliot era um menino extremamente brilhante, um jovem de muito talento acadêmico, oratório, ele era incrível. E Jim Elliot, então todo mundo pensava: você vai ter um grande sucesso, é um vocacionado promissor aqui nos Estados Unidos, possivelmente você vai dirigir uma igreja muito grande, porque você é muito talentoso. Jim Elliot conheceu a sua noiva e se casou, ele decidiu ir no Equador, entregar a sua vida para alcançar os índios no Equador. Todo mundo falou: Jim Elliot, você é louco. Você é um menino de tanto talento, você poderia ter uma carreira extremamente bem sucedida aqui nos Estados Unidos e ter uma vida promissora de sucesso incrível. Jim Elliot foi para o Equador e ele, resumindo a história, na tentativa de evangelizar os índios, ele morreu assassinado por eles. Ele morreu assassinado por esses índios, ele e alguns de seus amigos. A sua esposa sobreviveu. Tempos depois, o líder daquela tribo, o assassino de Jim Elliot, alguns anos depois, estava batizando a filha de Jim Elliot na praia onde ele havia matado o pai dela. Jim Elliot depois se descobriu no diário dele, ele falou: não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode segurar para receber aquilo que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode segurar para receber aquilo que não pode perder. Se nós temos a perspectiva da ressurreição, nós então podemos nos sacrificar pela causa de Cristo
e pelo Evangelho. Quero terminar dizendo o seguinte, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sede firmes, constantes, inabaláveis, porque há uma ressurreição futura. E tudo que vocês passarem aqui, nada será em vão. Absolutamente nada será em vão. Talvez você está aqui nessa manhã e a sua fé está abalada. Talvez você está aqui nessa manhã, a sua vida espiritual está abalada. E você talvez se pergunta, minha vida é sempre inconstante. Tem um momento que eu estou lá em cima, tem um momento que eu estou lá embaixo. Tem hora que eu estou animado, tem hora que eu estou desanimado. Talvez há pessoas aqui até mesmo que estejam completamente dispostas a abrir mão, disseram, cansei, não quero mais, não aguento mais, estou cansado de tudo isso, estou cansado de me esforçar buscando a Deus e tentando viver uma vida que agrada a Deus, e parece que a minha vida não vai para frente, parece que a minha vida está empacada, parece que a minha vida não tem resultado, não há crescimento, não frutifica, eu cansei. Até quando isso? Você está abalado, sua fé está abalada, sua vida emocional talvez esteja abalada, seu corpo talvez esteja abalado. Mas eu quero te dizer nessa manhã, olhe para o ainda não, que é a ressurreição futura que ainda não se manifestou, mas que vai se manifestar. E se você lançar seus olhos na ressurreição futura, então você poderá ficar firme agora. Se você olhar para a ressurreição futura, então você conseguirá ser constante agora. Porque olhando as circunstâncias, você não verá a esperança. Mas olhando para aquilo que há de vir, a ressurreição garantida, então você terá força, impulso para continuar caminhando. Olhe para a ressurreição futura. Termino com uma ilustração que eu contei algumas quarta-feiras passadas. Casal de missionário, depois de muito tempo trabalhando no campo, finalmente era tempo de jubilar e voltar para casa. Depois de trabalhar em terrenos árduos, difíceis, uma vida complicada, finalmente iam voltar para casa. Já eram velhinhos, eles vieram de barco e estavam viajando na 3ª classe, eles não tinham condições financeiras. Enquanto eles chegavam, o barco atracava no porto, eles ouviram uma festa muito grande, batuques, fanfarras, havia uma grande celebração. Eles pensaram, é para nós, vieram nos receber. Finalmente, as pessoas prepararam uma grande recepção, uma comitiva nos esperando. E enquanto eles saíam, eles demoraram para sair, porque primeiro saía a 1ª classe, segunda e só por último saía a 3ª classe. Quando eles finalmente saíram na expectativa, só tinha sobrado papeizinhos de finais de festa, sabe assim? Todo mundo tinha ido embora, não havia mais ninguém, eles olharam, não tem ninguém nos esperando, não sobrou ninguém, não tinha sobrado ninguém. Não havia uma placa assim, missionários, não havia. Eles foram para casa, chegaram em casa decepcionados, arrasados. Enquanto eles estavam ali com esse sentimento de mágoa, ressentidos, o marido muito nervoso, muito bravo, a esposa estava ali na pia tentando preparar alguma coisa para eles comerem. O marido falou, eu vou dar uma volta para tomar um ar fresco. Pergunta aí para o seu Deus, se depois de tanto tempo se dedicando a Ele, servindo a Ele, é isso que Ele tem para nós. Se depois de tanto tempo se dedicando à obra dEle, é assim que nós somos recebidos. Depois de tanto tempo se dedicando e se entregando e voltamos para casa, é assim que nos trata. Então Ele sai.
saiu, deu uma volta, andou, depois no final ele volta para casa, ele pergunta para a mulher dele com ar de ironia: e aí, falou com seu Deus? Perguntou para ele se depois de tanto tempo e de dedicação nós voltamos para casa, é assim que ele nos recebe? Ela disse: perguntei. E ele pergunta: e o que ele disse? Ela responde: ele disse que nós ainda não chegamos em casa.